Graça e paz, amados. Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais um domingo para cultuar ao Senhor. Então eu quero te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você já deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 41. Aleluia, glória a Deus. Quantos acharam aí, diga amém. E os que não acharam, acompanhe aqui nos televisores, acompanhe aí no seu celular, na sua Bíblia. O texto diz assim: a tempestade apaziguada. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, disse-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu os ventos, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém? Amém? Glória a Deus. Essa palavra, ela vai falar um pouquinho para nós sobre obediência, atitude. Mas o tema que eu dou para essa palavra nessa noite é: tenha fé, não duvideis, creia na palavra. Sabe, irmãos, o bispo agora há pouco fez uma convocação para aquele que era profissional liberal, para aquele que estava desempregado. E você nessa noite já começou a dar o passo certo, a ter a atitude correta. Quando? Quando você saiu do seu lugar e obedeceu a palavra liberada. E quando nós obedecemos a palavra liberada, guarde isso no seu coração, ela gera milagre. E logo ali na frente nós desfrutamos do milagre. Nós desfrutamos de uma libertação, se o caminho é para a libertação. Então, Deus honra a palavra. A palavra tem poder. E ainda mais quando Cristo fala conosco acerca de uma direção, acerca do que fazer e como fazer. Mas essa palavra aqui, que Jesus acalma a tempestade, nós conseguimos fazer a leitura dessa palavra em 3 dos evangelhos. Ela está relatada em Marcos, aonde li, está também relatada em Lucas capítulo 8, no versículo 22, e também em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Mas eu escolhi hoje trazer essa palavra, compartilhar essa palavra em cima do livro de Marcos, porque nesta palavra Marcos, ela traz riqueza de detalhes para a nossa vida, para melhor compreensão da sua palavra. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Então ele coloca aqui, Marcos, que era tarde, que havia outros barquinhos que subiam as ondas por cima do barco, e que Jesus dormia sobre uma almofada. Sabe, irmãos, Jesus sabia quem ele era.
Jesus confiava no Pai. E quando nós confiamos no Pai, nós também podemos descansar, porque confiamos no Senhor a qual servimos. E a primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite: o que tem tirado o seu sono? O que tem te trazido preocupação? O que tem gerado a dúvida nas decisões que o próprio Deus já disse que era para você fazer? Aprenda nessa noite em descansar, assim como Cristo descansou sobre aquela mofada na polpa do barco. Cristo te convida nessa noite para que você possa descansar, para que você possa confiar neste Deus cuja você saiu da sua casa para poder cultuar. Ou para você que nos assiste online, que tem separado esse tempo para ser alimentado pela palavra, porque o que sustenta a nossa vida é a palavra do Senhor. A palavra é aquela que edifica, a palavra é aquela que traz fundamento, a palavra é aquela que traz verdade, a palavra é aquela que traz direção para a nossa vida. Ei, você que entrou nessa noite precisando de uma direção do Senhor, que você está com dúvida do que fazer, Deus te responderá nessa noite por essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 35 diz: passemos para o outro lado. Esta foi a palavra liberada na vida daqueles discípulos. Passemos para o outro lado. Ele ordenou, e nessa ordenança houve a obediência daqueles discípulos, porque diz que eles entraram no barco, eles colocaram Jesus no barco, e ali eles estavam determinados a atravessar o mar, a ir até onde Jesus o havia chamado. Porém, Jesus não diz o porquê, para onde iam, qual era o motivo. Muitas vezes Deus nos conduz e nos leva em lugares e situações que não entendemos o que vamos fazer, da maneira que nós vamos fazer, mas se Ele ordenou, se Ele liberou a palavra, pela palavra liberada eu tenho que crer, eu tenho que receber a palavra e dar passos de atitude, porque nesse passo e nessa obediência dessa palavra liberada sobre a minha vida, eu logo ali na frente desfrutarei do milagre do Senhor. E isso não tem a ver com nós, porque nós vamos ver aqui também que a nossa fé também, ela não pode estar alicerçada somente na obediência, porque nós não vamos conseguir sermos obedientes em tudo que nós fazemos. Mas a nossa fé, ela precisa estar firmada na palavra de Deus. Por isso, se Ele tem te falado para fazer algo nessa noite, faça, obedeça, e você desfrutará do milagre em nome de Jesus. Então, Jesus disse: atravessemos para o outro lado. Tem coisas que Jesus fala para nós fazermos, e muitas vezes nós questionamos o porquê. Nós esperamos, na verdade, as respostas, mas muitas vezes a resposta, ela não vem. Muitas vezes não damos passo de atitude pela palavra liberada. Por quê? Porque na verdade nós sentimos medo, nós nos sentimos inseguros, e dentro dessa palavra nós vamos perceber no decorrer dela, que aqueles discípulos em dado momento eles se sentiram inseguros, eles se sentiram preocupados, o medo bateu a porta daqueles discípulos. Ei, eu quero te dizer que se o medo tem batido na sua porta, creia nessa noite na palavra, não duvide, porque o Senhor é aquele que te levará no destino pelo qual Ele disse que te levará, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, e é por isso que nós estamos aqui, é porque confiamos nesse Deus. Ele nos escolheu e nós amamos servir esse Senhor, e esse amor em servi-lo faz com que nós
sua palavra. Devemos dar passos segundo a sua orientação, a sua direção. Talvez você precisa tomar uma decisão nessa semana. Eu quero dizer para você: recorra à palavra, ouça a palavra, não teme, não duvide, porque o que Deus prometeu, Ele cumprirá, porque Ele te ama e Ele sabe que você zela pela palavra. A palavra muda. A palavra tem poder, a palavra dá direcionamento, a palavra gera justiça, a palavra gera amor, a palavra gera temor, a palavra gera santidade, a palavra gera direcionamento, a palavra tem poder. E ainda mais quando os nossos ouvidos estão inclinados a ouvir o conselho daquele a qual nós escolhemos servir. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Mas quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Se somos servos, quantos servos do Senhor eu tenho aqui? Dá um glória a Deus. Se você é servo, você precisa, diga comigo, obedecer. Diga assim: porque quando eu obedeço, eu desfruto do milagre. Eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo sobre a vida daqueles que estiveram aqui na frente, que pela sua obediência e a sua atitude de se levantar, o seu milagre está chegando logo ali, em nome de Jesus. Mas talvez tem aqueles que nos assistem em casa e dizem: ô pastor, eu também preciso de um milagre, e eu não pude estar aí na frente. Mas a fé, o crer na palavra liberada, é que também gera um milagre na sua vida. Irmãos, não é algo mecânico. Deus honra a fé, Deus honra a atitude, Deus honra o posicionamento, Deus honra a verdade. Cristo é a verdade, e Deus zela pelo seu Filho, e os seus filhos também somos nós. Então Deus respalda a sua palavra com relação a nós. Versículo 36: e eles, deixando a multidão, o levaram contigo. Então, aqui nós podemos ver que aqueles discípulos obedeceram. Eles exerceram aqui a ordem que Jesus havia dado. Eles tomaram uma atitude de ir, sem saber o que iria acontecer, mas Jesus havia liberado uma palavra: atravessemos para o outro lado. Sabe o que isso fala conosco e aponta para nós nessa palavra nessa noite? Que a questão de ir não nos isenta dos problemas, das provas, das tempestades, das lutas, das tribulações, das provas que nós vamos enfrentar no percurso do obedecer ao chegar no destino a qual foi liberada a palavra sobre nós. Isso não nos isenta, mas uma coisa é certa: quem falou para você ir, quem que liberou a palavra para você ir? Aqui Jesus havia liberado a palavra para esses discípulos, e Jesus havia dito: atravessemos para o outro lado. Era certo de que eles chegariam no destino. Mas há momentos na nossa vida que, por causa do medo, da insegurança, muitas vezes nós olhamos para trás, olhamos para as nossas habilidades, e vai chegar o momento certamente de que nós não vamos ter controle da situação. Aqueles discípulos eram homens experimentados no mar, eram homens que conheciam acerca da embarcação, eram homens que conheciam acerca dos temporais, da chuva, dos ventos naquela localidade, naquele lugar. Mas isso não foi o suficiente para que eles pudessem romper em meio à tempestade, à tribulação, às chuvas e às ondas que cobriam o barco, como diz essa palavra. E foi necessário então despertar aquele que havia liberado a palavra. Deus hoje te convida a ouvir a palavra que Jesus tem liberado. Muitas vezes o medo bate na sua porta, muitas vezes a insegurança, ela quer te tomar, ela quer roubar o teu propósito, ela quer te tirar da direção do foco, do alvo pelo qual Ele quer te levar.
aí é necessário nós voltarmos para o Mestre, voltar para aquele que liberou e fez a promessa que Deus fez na sua vida, Ele vai cumprir. Não importa o que você tem vivido e passado até aqui, se Ele prometeu, você vai atravessar. Não importa as tempestades no meio do caminho, a vitória é certa, em nome de Jesus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Então obedecer é fazer tudo certo. Obedecer e fazer tudo certo não nos isenta de passar pelas tempestades. O que importa é saber que se Cristo está presente na nossa embarcação, se a presença está conosco, nós não estamos só. Não importa o tamanho do vendaval, das ondas que baterem na sua embarcação, você vencerá para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, quando eu dei o exemplo aqui dos detalhes de Marco, aqueles homens não estavam sozinhos em meio àquele mar, em meio àquela tempestade. Marcos relata que existiam outros barquinhos ali também dentro daquele mar. E sabe o que isso quer dizer para nós? Que não foram só esse barco, esses discípulos que passaram os vendavais. Sabe o que isso fala para nós? Que não são só aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador que passa por lutas, por prova ou por aflições, mas aqueles que estão no mundo também não estão isentos e vivem também. O fato de nós servirmos a Cristo, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar por tribulação, por prova, a tempestade, os ventos fortes, eles baterão na porta da nossa casa, da nossa família, eles virão. E isso não é ruim. Poxa, pastor, mas você não sabe da minha luta e da minha prova. Não importa, porque esses vendavais, esses ventos fortes, te fortalecerá na palavra. Esses vendavais e esses ventos fortes trará habilidades não só espirituais, mas habilidades também humanas, para que você possa vencer os desafios vindouros, porque eles não pararão. No mundo tereis aflição. Essa é a palavra liberada, mas ele termina dizendo: eu venci o mundo. Se você tem a presença que é Cristo Jesus na sua embarcação, cujo barco é você, o barco da sua vida é você. É você que conduz esse barco. Mas o que fará diferença para te levar no destino pelo qual a palavra disse a você que te levaria, é necessário que haja a presença dentro dessa embarcação. Não sei se você está conseguindo me entender, mas no barco dessa vida, Cristo está com você. Na sua embarcação, você não está sozinho. Talvez em algum momento na sua vida você pensou: eu não vou suportar. Mas quem te mandou ir, quem te chamou, ele te respaldará e te levará a atracar no porto seguro. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então passemos para o outro lado. Os discípulos obedeceram, mas a tempestade veio. Então não é porque Deus, Cristo libera uma palavra sobre nós, que é para nós fazermos ou que é para nós irmos, que nós não vamos viver desafios no meio do caminho. Isso faz parte da formação, do propósito, do aperfeiçoamento de Deus em nós, porque estamos sendo a cada dia santificados, a ponto de Deus nos levar ao destino certo. Hoje estamos aqui, nesse tabernáculo de carne, vivendo nesse mundo, diz a palavra, como peregrinos. Mas uma coisa é certa: aquele que nos chamou e liberou a palavra para nós, ele diz que há um lugar especial preparado para cada um de nós.
a um porto celestial, aonde nós vamos atracar o nosso braço, o nosso barco, o barco da nossa vida, porque Cristo está na nossa embarcação. Aleluia! Se há presença de Deus, há milagre. Se há presença de Deus, há transformação. Se há presença de Deus, há libertação. Nós vamos ver a continuidade nessa palavra em Marcos capítulo 5, quando eles atravessam para o outro lado, o que acontece? Os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Talvez você não sabe o que ia acontecer, mas Jesus sabia o porquê que ele disse: atravessemos pelo outro lado. Mas eu vou te dizer, porque talvez você ficou curioso e ansioso em querer saber. Ele atravessa, e quando ele chega do lado de lá, diz que ele desce do barco e vem encontro ele, um homem que estava endemoniado, que tinha uma legião sobre a vida daquele homem. O propósito de Cristo era entrar naquela cidade e levar libertação na vida daquele homem. E eu quero dizer que Deus está entrando com libertação na sua família. Deus está entrando com libertação na sua vida. Deus escolheu nessa noite atravessar o mar e entrar nessa embarcação, chamado você, chamado o seu nome. Essa embarcação que ele escolheu nessa noite, ele entrou nessa embarcação e ele vai te levar do destino que ele tem determinado para a sua vida. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, versículo 38, Jesus domina a popa do barco. Isso nos mostra que Jesus, ele dormiu na popa do barco. Isso mostra também que Jesus, ele veio de forma humana e como homem. Ele também padecia canseira, necessidades, e por isso que ele dorme. Mas o fato dele dormir não faz com que ele deixasse de trazer o livramento e a resposta na vida daqueles discípulos. Então, quem também se cansa tem limitações humanas. E enquanto ele dormia, certamente aqueles eram homens experimentados. Enquanto ele dormia, aqueles homens experimentados, eles tentavam ali lutar contra aquela tempestade, mas as suas forças se esvaíram, as suas forças se acabaram. Usaram todo o recurso que tinha. Talvez você usou todo o recurso que você tinha, mas o maior recurso talvez você se esqueceu: a palavra liberada sobre a sua vida. Jesus liberou a palavra para aqueles discípulos: atravessemos para o outro lado. E essa tinha que ser a certeza, essa tinha que ser a convicção daqueles discípulos, de que se Jesus disse atravessemos, certamente eles atravessariam. Aleluia. É bom que você dá risada também, já descontrai e quebra o gelo. Aleluia. Então, aonde Jesus liberou a palavra sobre a sua vida? Em que momento? Dizendo que era para você ir em determinado lugar. Talvez ele não te falou como fazer, o que fazer, por que fazer, mas ele liberou a palavra para você. Então, se ele liberou a palavra para você, vá crendo na palavra, porque a palavra tem poder de mudar, de restaurar. A palavra gera milagre, a obediência gera milagre, a atitude gera um milagre. Mas nós não podemos ficar alicerçando a nossa fé somente na obediência, ou porque eu faço tudo certinho, ou porque eu conheço muito bem as escrituras. Isso não nos levará ao destino certo, mas crer na palavra de Jesus liberada para a nossa vida. Aleluia. Então, sempre existirá momentos em nossa vida em que toda a experiência, conhecimento e habilidades não será o suficiente para lidar com os ventos fortes, as tempestades, e certamente elas virão. Guarde isso. E baterá nossa porta. Mas são nesses momentos que precisamos despertar Jesus para nos socorrer. Então nós precisamos nos despertar, em despertar a Jesus para nos socorrer. Você consegue entender isso?
aqueles discípulos precisaram despertar a Jesus, para que Jesus então pudesse trazer o livramento. Será que não é o momento de você começar a despertar ao Senhor Jesus, para poder socorrer? Salmo 121 diz que elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E o salmista diz que meu socorro vem do Senhor. Qual a área da sua vida que você necessita de socorro? E é um socorro urgente, é já que você precisa da resposta do Senhor. Creia na palavra, tenha fé, seja obediente, tenha uma atitude e desperte ao Senhor Jesus ao seu favor, e Ele te dará respostas em nome de Jesus. Versículo 39: e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Deus está falando para você nessa noite que o mar se levantou, a tempestade se levantou, os ventos fortes bateram a sua porta. E talvez o seu mar foi essa pandemia, foi esse período dessa pandemia. Mas para alguns, em meio a esse mar, em meio a essa tormenta, Deus, Ele mandou aquietar o mar, Ele mandou cessar os ventos. E você, pela obediência de permanecer, crendo na palavra liberada, Ele também te honrou. E aí o bispo falou algo aqui que é uma coisa que tem que ser princípio para nós: gratidão. Ser grato ao Senhor no momento da bonança, no momento da falta, da necessidade, dos ventos fortes, porque nós caminhamos pela palavra liberada em nós. Então, versículo 40: porque estáis tão temerosos, não tendes fés? E Jesus, nesse momento que ele faz essa pergunta, se você prestar atenção, tem uma interrogação. Jesus, ele fica sem resposta daqueles discípulos, talvez porque estavam ali atribulados, com medo da situação que tinham vivido, e naquele momento tinha vindo a calmaria. Mas quando Jesus, ele fala isso para aqueles discípulos, ele não estava cobrando aqueles discípulos porque eles tiveram medo diante daquela situação que eles estavam vivendo. Eu quero dizer para você que Deus não te cobra pelo medo de fazer algumas coisas. O que Deus cobra de você é de não ter fé, crer na palavra que Ele disse que Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele vai fazer em nome de Jesus. Então, Jesus faz aqui duas perguntas aos seus discípulos e não obteve resposta. Jesus não estava exortando seus discípulos por terem medo, mas por não demonstrarem uma fé madura, a confiança na palavra da fé, que conduz ao medo, à insegurança, à perda das promessas. Então não temais, tendes bom ânimo. O medo é contrário à fé. O medo te paralisa, o medo tira o foco, o medo te tira do propósito, o medo barra as bênçãos e as promessas de Deus para a sua vida. Que nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito que habita em você possa te trazer encorajamento, possa gerar fé no seu coração, para que você possa crer na palavra liberada. Essa palavra te levará muito além do que você já tem chegado. O Espírito Santo fala comigo que há pessoas que têm o sentimento aqui nessa noite: Deus já tem me abençoado, tenho desfrutado da bênção do Senhor, mas eu quero profetizar e dizer sobre a sua vida nessa noite que é pouco, que ainda é pouco pelo tamanho daquilo que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. É só permanecer em atitude de fé, confiando e crendo na palavra. O crer na palavra faz toda a diferença. Falava com
Rodrigão ontem acerca de algumas coisas da palavra, e ele falou acerca do batismo. Entramos ali, estava falando acerca do batismo, e dizia assim: quem crer e for batizado, não era isso, Rodrigão? Quem crer e for batizado, o que vem primeiro? Diga assim: crer. Quando cremos, as coisas acontecem. O batismo é o selo, é diante da sociedade daquilo que você creu primeiro. Então é necessário você crer para que você possa desfrutar do milagre que Deus tem para fazer na sua vida. Então, a sua fé não pode estar pautada na obediência, simplesmente é porque nem sempre você irá conseguir ser obediente. As promessas e privilégios não podem ser a base da nossa fé. Então, o que sustenta a nossa fé é a palavra de Deus. Então, hoje nós estamos do lado de cá, mas daqui a pouco nós vamos atravessar para o lado de lá. Amém? Você crê nisso? Hoje você está do lado de cá. Hoje você está vivendo a tempestade. Você começou a entrar no meio dessa situação. Mas uma coisa é certa: nessa noite Jesus libera a sua palavra dizendo que você chegará do outro lado. Saia nessa noite desse lugar crendo na palavra, porque é a palavra que te levará no destino pelo qual Deus tem para a sua vida. Então, o que acontece no meio do caminho não mudará a palavra de Jesus. De repente você pode estar aqui: nossa, eu recebi uma palavra abençoada, que paz, olha, agora eu vou. E de repente, quando você entrar na sua casa, você pode ter uma dificuldade lá, uma situação para tentar roubar a sua fé, para te tirar do foco que você tem, que Deus tem para a sua vida. Então não desanime, permaneça firme crendo na palavra. No meio do trajeto haverá situações, mas Ele te conduzirá no destino certo. Então, no versículo 41 diz que sentiram grande temor. Quem é este que faz o vento e o mar lhe obedecerem? Quem é este que te faz obedecer? A resposta aqui é Cristo Jesus. É esse que nos faz obedecer. É esse que faz o mar, os ventos, as tempestades, as circunstâncias, as provas, as lutas, as tribulações cessarem na sua vida. É esse Cristo que precisa estar dentro da sua embarcação. Lembre-se nessa noite que eu disse que você é esse barco. E dentro desse barco tem que ter a presença, porque se tiver a presença dentro desse barco, você chegará no destino certo. Diga assim comigo: eu chegarei são e salvo no destino pelo qual o Senhor Jesus quer levar a minha embarcação. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Precisava de uma aguinha aí, Cafu. Aleluia. Cafu, uma aguinha aí para mim. Opa, glória a Deus. Vai me molhar as palavras aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de palavra aqui. Amém, estou no tempo ainda. Então, agora tudo que Jesus faz, Ele tem um alvo. Ele tem um propósito, um objetivo. E o alvo dele, o objetivo, é aquele que nós falamos aqui, que eu adiantei para você. Ele sabia que precisava encontrar alguém do lado de lá para libertar. Talvez Deus vai mandar você em lugares que você não vai entender muito bem porque você está chegando naquele lugar. Mas na verdade Deus sabe o porquê Ele vai te levar nesse lugar. E se você crer na palavra e andar pela palavra, Deus vai respaldar e vai te dar vitória em nome de Jesus. Como diz a bispa aqui, né, que nunca falte água na sua vida, em nome de Jesus. Então, não importa a luta ou a tempestade que se levantou na sua vida. As ondas podem parecer altas e você pensa que vai naufragar. Creia na palavra, tudo tem um propósito, pois a obediência gerará o livramento, e a libertação virá sobre a sua vida, e a sua casa viverá uma grande bonança.
Sabe o que eu gostaria que você fizesse agora? Que você pensasse qual tem sido o seu maior desafio nesses dias. Pensa agora, qual tem sido o seu maior desafio? Será que foi no seu relacionamento conjugal? Será que foi no relacionamento com os seus filhos? Com o seu patrão, no seu trabalho? Será que o seu maior desafio tem sido na área financeira? Será que o seu maior desafio tem sido consigo mesmo em ser igreja? Será que o seu maior desafio tem sido relacionado à sua vida espiritual, ao chamado que Deus tem para a sua vida? Qual tem sido o seu maior desafio? Qual tem sido o maior temporal que tem vindo em algumas áreas dessa vida? Porque nessa noite eu quero orar sobre a sua vida, e quero liberar a palavra e ordenar que venha bonança sobre a sua vida nessa área. Porque se Cristo determinou a bonança em meio àquela tempestade, esse Cristo não mudou. Esse Cristo está na nossa embarcação, e nós vamos chegar no porto certo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então tenha certeza que se Jesus está no barco da sua vida, certamente você vai atracar no porto certo. Aleluia, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite, chamar a equipe do louvor. Eles cantaram aí o louvor relacionado à tempestade, o primeiro louvor, né? Aleluia. Mas nessa noite eu quero ser ousado, e como eu liberei uma palavra sobre a sua vida, que a obediência ela gera um milagre, então eu quero fazer um desafio para você que nessa noite veio nessa casa de oração. Eu quero fazer um desafio para você que está na sua casa também, que talvez você se identificou com essa palavra nessa noite, de que você precise que Jesus, que já está no seu barco, Ele possa trazer respostas e calmaria na sua vida. E o primeiro desafio que eu quero lançar para você, de que se você nessa noite se identificou com essa palavra, e tem área na sua vida que você tem passado por um grande temporal, não importa qual seja a área, eu gostaria que você saísse do seu lugar, e que você viesse aqui na frente, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, que você mantesse aí o seu distanciamento, mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa situação mudará. Hoje o Senhor dará um basta nessa tempestade que sobreveio sobre a sua casa, que sobreveio sobre o seu relacionamento, que sobreveio sobre a sua vida profissional, que sobreveio sobre a sua vida financeira. A obediência gerará um milagre na sua vida. Glória a Deus pela vida das irmãs que tomaram uma atitude. Talvez a tempestade que veio para te paralisar a sua fé, para roubar o ministério e o chamado que Deus tem na sua vida. E juntamente com esses que têm vindo, talvez você está aqui nessa noite, e você já teve muitas oportunidades de entregar a sua vida para Jesus. Entregar a sua vida para Jesus é colocar Ele no barco e obedecer aquilo que Ele determinar para a sua vida. E isso é muito simples. É um passo muito simples que traz mudança, transformação e resposta de milagre na nossa vida. Por isso, se você está aqui nessa noite, você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, fazendo dele o seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente, que nessa noite eu quero orar especificamente pela sua vida. Aleluia! Existem coisas na sua vida que talvez não tenham fluído, porque você não tem obedecido a palavra, e obedecer a palavra desata
Espírito as bênçãos dele sobre a sua vida. Mas para esses que estão aqui nessa noite comigo aqui na frente, eu quero liberar a palavra profética. Que eu não sei aonde o temporal começou na sua vida, aonde vieram os ventos fortes na sua vida, mas eu quero declarar em nome de Jesus que a bonança chegará e você desfrutará daquilo que Deus já disse a você que você desfrutaria. Ei, você pode estar atravessando a tempestade, mas você está atravessando com o endereço certo. Deus honrará a sua fé, Deus honrará a sua atitude nessa noite. Deus dará resposta para a sua vida. Creia na palavra e o céu se abrirá ao seu favor. Amém? Vou orar pela vida desses que vieram aqui, que em alguma área da sua vida tem vivido tribulação, prova, onde sobreveio a tempestade. Mas se você está aqui, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, você ainda pode vir aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo, dar um passo. Ou você que está distante dos caminhos do Senhor e precisa se reconciliar com Cristo nessa noite, eu quero dizer que hoje o Senhor mudará o seu cativeiro. Deus escreve hoje uma nova história para você. Você não será mais o mesmo e a mesma nessa noite, nesse lugar. Deus desatará o que precisa ser desatado na sua vida. Se o abalo tem batido a sua porta, certamente Deus honrará, porque Ele está na sua embarcação. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero orar por essas vidas, ó Pai, que tomaram essa atitude de fé, que obedeceram como aqueles discípulos obedeceram, ó Pai. Ó Deus, que se dirigiram, Senhor, àquele barco, que colocaram Jesus naquela embarcação, e eles, Senhor, se destinaram e para um lugar cujo não sabiam o que iria fazer, qual era o propósito, qual era a causa. Ó Deus, e nessa noite eu oro por essas vidas, ó Deus, que tem atravessado, Senhor, essa tempestade, esses ventos fortes, Senhor, mas o que eles não sabem é que após essa tempestade, que após esse temporal, que após os ventos fortes, Senhor, eles desfrutarão do milagre, porque creram na palavra liberada. Somente em ti descansa.
noite. E o Senhor te diz: já está passando a tempestade. É aquilo que eu te prometi, liberei pela minha palavra. Eu zelo pela minha palavra. Eu não sou homem para que minta. Eu cumprirei na sua vida a promessa, a qual tu sabes qual é. Xaramanaya canta, arabassuri anda lama canta. Ori alamanaya, suriribidrianda alamanaya canta. Recataramanaya labaxaramanaya canta aramanaya. O Senhor libera uma palavra de autoridade nos seus lábios nessa noite. Recaparamanaya cantaraya surianda alamanaya. Oh, rakaparamanaya cantaraya surianda alamanaya. Oh, existem pessoas aqui que são batizadas no Espírito Santo, que falam em outras línguas, que já durante algum tempo você já não tem falado mais. O Senhor liberará agora sobre a sua vida, ativará esse dom na sua vida. Comece a glorificar o Senhor. Ativa, Senhor, agora. Toca, Senhor. Aviva, aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Derrama o fogo, Senhor. Derrama o fogo. Shakataramanaya cantaramanaya. Comece a falar em línguas agora. Fale em línguas agora. Fale em línguas agora. Comece a lamanaya cantaraya surianda lamanaya. Recantarama surianda lamacanta lamanaya. Raramanaya cantaraya surianda lamanaya. Reca papapapapapataramanaya cantaramanaya. Cheque mandaria cantarama surianda lamanaya. Shacatarama surianda lamacanta surianda lamanaya. Declare assim comigo nessa noite. Eu entendi que é necessário que Jesus esteja na minha embarcação. Nesta noite eu tomo posse da palavra, porque se Jesus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Porque se Jesus falou que Ele me levará no destino, eu chegarei no destino. Ainda que haja as lutas, as provas, as tribulações, os ventos, as tempestades, eu chegarei são e salvo no porto determinado do propósito de Deus para a minha vida, porque Cristo está no barco e Ele liberou a palavra sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Dê um grito de júbilo ao Senhor Jesus. Glorifique aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. Deus, aplauda mais forte aí mais uma vez. Ele merece louvor e adoração. Preste atenção, antes de nós dar uma bênção apostólica para você que está presencial, para você que está online. Terça-feira a nossa live, e não esqueça, quarta-feira às 20h30, tempo de conhecimento. É só entrar na Eleitos na Graça Church, Eleitos na Graça, no Facebook ou no YouTube, não é? E domingo que vem às 18h, o nosso culto presencial. Venha e traga mais um, não é? Se você não é do grupo de risco, né? E o Senhor haverá de guardar, abençoar e proteger a sua vida. Levante a mão direita, diga bem forte comigo que a graça, a paz, essa unção de poder, de graça, seja sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Diga bem forte, em nome do Senhor Jesus, eu recebo nessa noite tudo que Deus preparou
tem preparado para a minha vida. Amém. Dê um abraço bem forte no seu familiar, se é alguém da sua família que está na sua casa. Boa semana, beijo no seu coração. Você que está online, esteja conosco durante a semana nas lives. Beijo no seu coração, Deus abençoe.